Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão bíblica da parte do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, que nos assiste esta noite, nos acompanhe através da sua Bíblia, a partir do capítulo 137 do livro de Salmos, iniciando pelo versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém. Deus trouxe ao meu coração a trazer essa meditação esta noite. E queira ou não, o que acontece hoje influencia em tudo o nosso dia a dia. Não deixa da gente, às vezes, comentar um pouco sobre isso. Mas eu queria que você acompanhasse comigo aqui nessa reflexão. Esse trecho retrata uma época sombria do povo hebreu, quando estavam cativos na Babilônia. O povo hebreu, ele passou 70 anos em cativeiro, eles foram escravizados, foram levados da sua terra natal e foram forçados a trabalhos de construções e muitas outras obras lá na Babilônia, a serviço no império de Nabucodonosor. E eles estiveram lá durante 70 anos. E em certo momento, aqui relata esse trecho, que os hebreus estavam perto ao rio da Babilônia, e as pessoas, o povo de lá, o mesmo povo que levou eles cativos, começavam a pedir, talvez até por motivo de zombaria, cantem alguma coisa sobre lá, sobre a terra de vocês, sobre Sião. Sião, muita gente tem como um monte onde estava o templo de Salomão, e que representava a grandeza do povo hebreu, porque o templo de Salomão era símbolo de proteção do Deus divino. Era algo extraordinário, onde os judeus sentiam segurança. Os hebreus, eles estavam lá e sentiam-se seguros, onde eles cantavam hinos, exaltavam o nome do Senhor, adoravam a Deus, e assim eles recebiam as revelações do Deus eterno. E nesse momento eles pediam que cantasse algo de lá, E houve uma grande tristeza, porque estavam referindo as canções que eram direcionadas ao Deus eterno, como diz, como nós poderemos cantar as canções do eterno numa terra estranha? E talvez até pelo fato de quem pedia essa canção era o mesmo povo que invadiu Jerusalém, destruiu esse templo, o templo de Salomão, uma das maiores grandezas do povo judeu da época. Era o símbolo de adoração, era o símbolo de proteção do Deus eterno. E foi destruído, levados os objetos de ouro, objetos sagrados do templo, destruíram completamente o templo e levaram esse povo cativo. Então, eles estavam, de certa forma, envergonhando esses hebreus, o povo hebreu. E esse mesmo povo que destruiu o templo estava pedindo isso. Eles faziam questões de mostrar que eram superiores, através dos seus deuses, que tinham vários estátuas, que eles tinham como os deuses e adoravam lá na Babilônia, e eles tinham como superior. E até em certas épocas, teve alguns períodos que foi proibido até do povo hebreu adorar o seu próprio Deus, que é o Deus eterno, e adorar somente ao Deus dele, que é um Deus pagão, era estátua, era coisa mística, totalmente diabólica. E nesse momento, quando esse mesmo povo que levou eles cativos para a Babilônia e pediu que adorasse, ou que cantasse um hino referente a Sião, que era a terra deles, eles sentiram uma profunda tristeza. Acompanhem comigo. Essa tristeza, talvez, ela foi ainda pior,
porque a maior dor do povo naquele momento, quando ouvia essas coisas, talvez não fosse nem pelas humilhações que sofriam, né? Através dos babilônicos, mas o fato de saber que em tempos atrás, tempos anteriores, quando eles viviam na sua terra, quando eles estavam no templo, eles podiam adorar abertamente, né? Livremente a Deus. Eles podiam fazer isso de todo o coração, com toda a liberdade, cultuar ao Senhor. E eles lembravam que quando de fato eles faziam isso, havia revelações do templo. A Bíblia é repleta desse tipo de coisa, de milagres, de visões que o povo tinha dentro do templo. É algo totalmente sagrado, algo divino. Não representava simplesmente uma estrutura física, mas realmente Deus se revelava ali. E o fato dele lembrar dessas coisas, ele sentia assim uma tristeza grande, porque tempos atrás eles podiam adorar. Agora, então, né, sendo escravo na Babilônia, não podiam mais. E, pior ainda, eles lembrar e recordar que no tempo que eles foram levados, que o templo foi destruído, nessa mesma época, eles não estavam adorando a Deus com toda a convicção, né, com sinceridade. Muito pelo contrário. Eles tinham desprezado ao Deus eterno, tinham esquecido da rotina da adoração, da verdadeira entrega ao Senhor quando estavam lá. Eles tinham deixado alguns costumes que eram sagrados ao Senhor, deixado alguma coisa das leis de Moisés, já tinham esquecido desses detalhes e não adoravam a Deus como deveriam. Talvez ele lembrasse nesse tempo, hoje nós não temos templo mais, nós não temos a liberdade que nós tínhamos, hoje nós somos prisioneiros de uma terra estranha. E nunca valorizamos ao Senhor na época que nós tínhamos essa liberdade. Aí eles provavelmente lembraram do tempo que quando se dobrava os seus joelhos, com verdadeira adoração, o Senhor respondia. Talvez eles lembravam dos momentos milagrosos que Deus fez na trajetória do povo, desde o Egito até ali então. E talvez essa maior tristeza justamente seja por remorso do que poderiam ter feito no tempo que tinha liberdade e agora não tem mais. O que eu quero trazer para nós hoje é justamente algo semelhante a isso, é que hoje nós temos a liberdade ainda. De fato, o que está acontecendo hoje não nos impede de adorar a Deus, não existe nada nenhuma lei que nos proíba disso. Nós estamos cumprindo simplesmente a determinação para a questão de segurança, da nossa própria segurança, da nossa própria saúde. Mas entenda uma coisa, quantas vezes antes dessa quarentena, estivemos aqui no templo, quantas e quantas vezes chegamos aqui despercebidos, alienados, né, do culto, passamos tempo aqui, e não dedicamos a Deus a verdadeira adoração. Mas em tempos como hoje, que estamos no nosso lar, começamos a lembrar e ter saudade da casa do Senhor. Apesar que isso não nos impede de adorar, né, onde estivermos, mas é bem diferente. É bem diferente. E a gente começa a meditar. Quantas vezes estivemos aqui para orar, chegamos atrasados, ou não damos a devida importância, sabe? Durante todo o culto. Às vezes ficavam pensando nos problemas, às vezes ficavam torcendo para que acabasse. Quantas vezes isso aconteceu? Às vezes Deus permite que passamos, né, por essas situações, como diz a palavra. Deus usa as situações para nos fazer relembrar, como diz lá, né, na palavra do Senhor, que em todas as coisas, né, Deus tira proveito para um benefício daqueles que o amam. Então, nesse exato momento, é um momento de reflexão, para a gente saber que em breve, de fato, vai passar tudo isso, nós estaremos aqui novamente adorando ao Senhor. E quando retornarmos, lembramos disso, que a igreja nem sempre vai ter essa liberdade. Porque isso é bíblico, irmão. Não é agora, obviamente, não estamos vivendo isso. Você fique tranquilo, não precisa se apavorar, que não é o tempo disso.
Mas Deus permite que essas coisas aconteçam para a gente refletir que vai chegar o tempo, é que a gente não vai ter essa liberdade como em muitos países não tem mais. Em muitos países as igrejas estão sendo destruídas, as pessoas adoram escondidas, as pessoas leem a Bíblia escondida. E quantas vezes tivemos essa liberdade aqui e não fizemos isso? Que possamos refletir isso. E durante todo esse processo em que nós passamos resguardar nosso lar, que possamos fazer igual Daniel fazia, adorar a Deus com toda sinceridade todos os dias. Até porque nenhuma lei proíbe o culto familiar, o culto doméstico, né? E nenhuma adoração ao Senhor. Que possamos continuar fazendo assim, irmãos. E quando retornarmos à casa do Senhor, que possamos prestar a verdadeira adoração, sabe? Esquecer de tudo que está da porta para fora e dedicar-se, né, totalmente à liturgia do culto e adorar ao Senhor. Não ser um mero espectador, mas ser o participante ativo do culto, adorando a Deus, tá certo? Mas que nem o apóstolo Paulo, inclusive nessa última lição bíblica, quando Paulo esteve preso em Roma, na prisão domiciliar, nada impediu dele adorar o Senhor, muito pelo contrário, eu acho que foi ali que ele escreveu as maiores cartas de igreja, né? Foi ali que ele edificou muito a igreja, através de suas cartas, mesmo limitado fisicamente, mas a sua alma estava livre para adorar. Livre para falar de Jesus, livre para falar do seu amor, livre para defender o Evangelho. Então, nenhuma circunstância hoje nós vivemos nada parecido. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja continua de pé, continua firme. E essa palavra é para que você não venha fraquejar. Muito pelo contrário, é para você saber que ainda estamos em tempos bons e aproveitar esses tempos para dedicar a Deus o melhor que você tem, tá certo? Não acovardar, não recuar, mas continuar orando. Nós temos lives sempre aqui, irmão, na igreja, então participe, não vá assistir outra coisa, dê prioridade a nossos trabalhos. Deus quer falar contigo, o teu coração quer edificar. Logo, logo tudo isso vai passar e vamos estar aqui novamente, né? Ouvindo o que Deus tem para nós, ouvindo a sua palavra, para a nossa própria edificação. E quando isso acontecer, irmãos, que voltamos ainda mais crente como nunca tivemos antes, tá certo? Você tem a liberdade de continuar adorando. Hoje a Bíblia está até num celular desse aqui na sua casa. Você tem essa liberdade. Está no Google, tem a palavra, tem estudo bíblico. Mas priorize, irmãos, as lives que são trazidas aqui nesse momento da palavra. Que Deus possa te abençoar e que possamos continuar firme com o Senhor, em nome de Jesus.